falar um pouquinho hoje com vocês sobre restrição cognitiva e o impacto na alimentação. Então, se hoje eu conseguir passar a informação, né, concreta do que é a restrição cognitiva, eu já estou bastante feliz. Isso porque existe uma grande confusão entre a restrição cognitiva, por exemplo, e a restrição alimentar, né? E a gente vai explicar isso um pouquinho por aqui, falando um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou mestre em nutrição, e minha especialização na nutrição foi em comportamento alimentar. Fiz aprimoramento em transtornos alimentares no Eating Disorder Center da Austrália e aprimoramento em distorção de imagem na USP, no Ambolim, aqui no Brasil. Sou coordenadora de pós de comportamento e de psiquiatria nutricional. Atendo, né, como nutricionista de segunda a quinta na Clínica Muse, e sou professora de pós-graduação em algumas instituições e dou aula também dentro do meu próprio aplicativo a respeito de temas da nutrição, temas de gestão, e ali eu tento levar a maior quantidade de informação acessível à população também sobre saúde e bem-estar. Vamos falar então como a restrição cognitiva vem sendo pesquisada ao longo do tempo, né? A restrição cognitiva é um dos aspectos do comportamento alimentar. E aqui a gente começa a entender que esse comportamento alimentar ele é construído de diversos aspectos. Mas dois pesquisadores, em especial Herman e Mack, em 1975, tentaram buscar alguns dos comportamentos que eram presentes, por exemplo, na obesidade, e começaram a construir um instrumento psicométrico que seria capaz, então, de identificar esses comportamentos e tentar explicar a presença desses comportamentos e correlacionar esses comportamentos com uma série de outras questões e associar esses comportamentos a um estado nutricional, a dados antropométricos, a dados sociodemográficos. Esse instrumento psicométrico sofreu várias alterações, né, através de análises estatísticas da psicometria, e hoje nós temos algumas versões desse instrumento, a utilizada no Brasil e traduzida com adaptação transcultural. Temos tanto o TFQ 21 quanto o TFQ 18, são 18 questões que então buscam avaliar estes construtos, né, descontrole alimentar, comer emocional e a restrição cognitiva. No Brasil, a grande parte das pesquisas busca correlacionar estes aspectos do comportamento alimentar, então, com crenças alimentares e também com a preocupação com a forma corporal. E fazem, em inúmeros artigos, associações com risco para transtorno alimentar, então, a presença de comportamentos de risco para transtorno alimentar e o estado nutricional. Aqui é um dos artigos, né, o artigo que fez toda a análise psicométrica desse instrumento para estudantes de graduação no Brasil, tá? Eu utilizei esse instrumento junto com o EBQ 18 e junto com o BSQ 8 também, durante a minha pesquisa de mestrado. E para que eu pudesse entender o quanto era importante saber sobre esses aspectos do comportamento alimentar, qual era o impacto, eu primeiro fiz uma pesquisa da utilização desse instrumento, né? Então eu fiz uma bibliometria do TFQ, buscando todos os artigos que já haviam sido publicados e todas as relações que esses artigos faziam, quais eram as pesquisas que esses artigos intuíam, né? De 2002 a 2021, a gente tem mais de 341 pesquisas que se utilizaram deste instrumento, que buscava identificar a presença da restrição cognitiva, dentre os outros aspectos, né? E no Brasil, essas pesquisas também começaram a acontecer, uma vez que foi disponibilizado esse instrumento com adaptação transcultural. E aí, aqui nós temos todas as publicações e as citações ao longo desses anos, né, que faz parte dessa pesquisa bibliométrica que é feita para entender o impacto, a importância desse instrumento quando a gente busca falar, né, do comportamento alimentar. E aí, quando a gente fala do risco para transtorno alimentar, eu gosto de fazer uma pontuação aqui muito específica, né? A gente ouve frases como, por exemplo, restrição alimentar gera compulsão alimentar, ou ainda restrição cognitiva gera transtorno alimentar. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque transtorno alimentar, na verdade, é uma patologia psiquiátrica que depende, né, de vários predisponentes para acontecer. Então, ela geralmente não está associada a uma única questão.
ela tem diversos predisponentes, ela é multifatorial, e quando há predisposição, então, ao transtorno alimentar, a presença de comportamentos de risco precisa ser muito bem identificada e precisa ser conduzida por um profissional, porque em ato contínuo isso pode precipitar, então, um transtorno alimentar. O TFQ, no Brasil, foi muito utilizado em pesquisas com adolescentes e jovens, para buscar essa associação, então, destes comportamentos com o risco para transtorno alimentar. O instrumento mais utilizado no Brasil, atualmente, é o instrumento de RAI, que foi construído, desenvolvido em 1998. E ele divide esses comportamentos aí em 4 categorias de frequência de comportamento. Essas frequências escalam, então, de nenhuma vez até 2 ou mais vezes por semana nos últimos 3 meses. Isso porque o transtorno alimentar, ele precisa ter uma recorrência, né? Ele tem periodicidade. Para se caracterizar um transtorno, isso acontece de forma recorrente por um determinado período de tempo. E a maioria dos transtornos, o DSM-5, né, o Manual de Transtornos Psiquiátricos, o Manual Estatístico e de Diagnóstico de Transtornos Psiquiátricos, coloca ali 3 meses como esse período em que precisa ser avaliado a recorrência, a frequência desses comportamentos. E esse instrumento, ele investiga 2 questões centrais, né? Então, a frequência de episódios de compulsão alimentar e a frequência de métodos para controle de peso. Então, a existência de um episódio de compulsão alimentar de forma isolada não se caracteriza um transtorno. Ou ainda, a frequência de métodos de controle de peso de forma isolada e sem as demais características diagnósticas não fecha um diagnóstico de transtorno alimentar. Não por isso, nós profissionais da saúde, e profissionais da nutrição, não precisemos avaliar tais comportamentos, verificando qual seria o risco desse indivíduo em mantê-los. E por isso essas pesquisas, então, se ampliam cada vez mais. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma prevalência, de comportamentos de risco para transtorno bastante aumentada comparado a demais países. Eu trouxe aqui a subescala, então, desse instrumento, para vocês entenderem como as perguntas a respeito da restrição cognitiva são construídas. Eu como intencionalmente pequenas quantidades como uma forma de controlar meu peso. Então, não é sobre o hábito da ingestão alimentar, mas sim os porquês também. A questão cognitiva que envolve essa alimentação. Eu me seguro conscientemente nas refeições para não ganhar peso. Eu não consumo alimentos porque eles me fazem engordar, né? Aquele pensamento, aquela restrição cognitiva que limita o conhecimento a respeito do controle de peso sobre alimentos que engordam e alimentos que emagrecem. Com frequência, evito armazenar ou estocar alimentos tentadores. E, conscientemente, como menos do que quero. Então, essas são algumas das questões deste TFQ 18, existem várias formas, do TFQ ser apresentado, 21 questões, 18 questões, essa especificamente que eu trouxe para vocês foi um dos instrumentos utilizados durante a minha pesquisa de mestrado. E aí eu trouxe para vocês um ponto bem interessante, que foi uma das questões que eu gostaria de responder ao longo dessa pesquisa, que eu fiz com adolescentes, especificamente aqui no Brasil. Então, nós tínhamos o intuito de avaliar o quanto que a restrição cognitiva, o descontrole alimentar, o comer emocional, estava associado ao aumento do risco para um transtorno alimentar por conta de práticas não saudáveis para controle de peso. E a restrição cognitiva, na minha pesquisa, apresentou aqui uma relação, uma chance de risco de 3,48 vezes maior na presença de restrição cognitiva, ou seja, um indivíduo em restrição cognitiva tem 348% mais de chance de estar em risco para um transtorno alimentar, o que é um dado bastante importante. Um dos artigos referentes a essa minha pesquisa do mercado de mestrado já foi publicado na revista de epidemiologia e avaliava também as crenças alimentares. Este segundo artigo está em vias de publicação, que avalia especificamente os instrumentos do TFQ. Vamos entender, então, o que é um comportamento de risco para transtorno alimentar. Eu trouxe aqui um dos artigos que explica isso de uma forma muito simples. Existe um espectro de problemas alimentares, da simples dieta,
Então, iniciei uma dieta aos transtornos alimentares que são clássicos, tá? Que apresentam ali todas as características diagnósticas clássicas. E ali, nesse conceito, nesse espectro de problemas alimentares, nós temos as práticas não saudáveis para controle de peso e de forma. Dentre estas práticas, avalia-se então o fazer jejum. Eu não me refiro aqui a uma intervenção nutricional de jejum intermitente, que fique muito claro, é o jejum como uma forma compensatória ou como uma forma de evitação de ganho de peso naquele momento. Comer muito pouca comida, na restrição alimentar severa, ou ainda pular refeições, usar substitutos de alimentos de forma recorrente, tomar remédios para emagrecer, né? Sem orientação, obviamente, a gente não está falando de acompanhamento nutricional ou médico aqui, ou purgar, ou usar métodos compensatórios subsequentes à alimentação. Então, estes são comportamentos de risco para transtorno alimentar, que precisam ser avaliados, independente, obviamente, da avaliação de predisponentes. Mas, mais gravemente ainda, se outros predisponentes fizerem parte dessa anamnese desse paciente. E aí, o que eu trago aqui para vocês, e eu acho importante a gente ter esse dado, é que não é tão raro esse tipo de comportamento, especialmente nas faixas etárias da adolescência e da menopausa. Nós também observamos. Enquanto que a prevalência de transtornos alimentares, né, ela está ali pelo DSM, colocada entre 0,6% a 2,1%, 2,4%, dependendo do transtorno, nós temos os comportamentos de riscos em populações aqui do Brasil sendo avaliados com uma frequência um pouco maior. Então, quando nós falamos, por exemplo, que a obesidade é uma pandemia e nós precisamos nos atentar a ela, nós estamos com toda a razão. 20% da população chegando à obesidade é alarmante. Mas observem como estão os comportamentos de risco dentre adolescentes brasileiros de 12 a 19 anos. Os estudos, né, que foram estudos bastante robustos, de metodologia bastante robusta, apontam aqui, por exemplo, um deles, de Veiga e Ferreira, em 2010, uma prevalência aí de risco para compulsão alimentar de 37,3%. Dieta restritiva, e não me refiro a dietas, mais uma vez, conduzidas por um profissional, 24,7%. Uso de laxantes em adolescentes, 2,1%. Diurético, 1,6%. Vômito autoinduzido, 1,4%. Um outro estudo, com uma amostra maior, né, de Leal, Felipe e Alvarenga, de 2020, mostrou 31,9% de prevalência para comportamentos não saudáveis para o controle de peso e 17,3% de uma moderada prevalência de um comer transtornado. E aí é um construto também mais definido, né? Estudos fora do país mostram a mesma coisa, tá? O envolvimento de comportamentos de risco, como uma forma de controle corporal, com dietas recreativas, comportamentos não saudáveis para controle de peso, angústia por comer excessivamente ou comer excessivamente sentindo perda de controle, foi verificado em 50,7% das meninas e 33,7% dos meninos. E todos estes comportamentos não foram associados, né, a uma redução de peso, mas sim a um aumento de IMC na idade adulta. Então, é realmente uma questão que precisa ser observada. Mas tudo bem, o que seria então, Roberta, a restrição cognitiva? A restrição cognitiva, diferente da restrição alimentar, né, que é um hábito, a restrição cognitiva, ela vem antes, ela é um comportamento pré-deglutição. Todo comportamento alimentar, né, o comportamento alimentar, ele se define por questões que acontecem realmente pré-deglutição. Então, eu quero que vocês se imaginem numa sala assim, com uma luz ampla, um ambiente tranquilo, em que você tem completa e total visão do que está acontecendo. Imagine, então, que este ambiente é o seu cérebro. Ele não tem um foco restritivo, ele tem total e completa tranquilidade, visão, para que ele possa avaliar todos os cenários e todos os contextos. Essa imagem representa um cérebro nesse momento, sem uma restrição cognitiva. Se um leão aparecer nesta sala, neste ambiente, eu consigo identificar todas as possibilidades e tomar uma decisão.
Isso é restrição cognitiva. A restrição cognitiva é como se colocássemos no nosso pensamento, na nossa cognição, um facho estreito de luz, com um único foco. E esta restrição cognitiva nos faz com que consigamos enxergar apenas o que colocamos no foco. Ela tira toda a informação de um contexto, de um ambiente. Ela tira toda a capacidade de, enquanto relaxados e com completa e total cognição, tomarmos uma decisão. A restrição cognitiva, então, ela não é um comportamento só observado para a alimentação. Ela pode ser um comportamento observado em diversas questões. Ela não se refere apenas a um comportamento alimentar, mas ela existe como um comportamento alimentar também. Então, a ausência, né, dessa restrição cognitiva é como no cérebro uma luz difusa com um foco fraco e um relaxamento capaz de nos fazer não agir por impulso, por fuga. A restrição cognitiva, no entanto, é essa luz focada, forte, estreita e rígida. O que ela traz é uma rigidez de pensamento e subsequente rigidez de atitude, porque um comportamento gera, né, um hábito, uma atitude que pode ser, em ato contínuo, realmente um hábito que fica, que permanece. Então, pensemos em restrição cognitiva como um estado de susto, tensão e um pensamento reativo, que nos traz, então, a dificuldade de entender um contexto e se posicionar corretamente, que nos traz a perda da capacidade de direcionar corretamente o foco, porque constantemente estamos com foco num único objetivo, numa única questão. E ela traz, então, reação a estímulos mais óbvios, ao invés de realmente uma reação racional. Como eu já disse aqui, a restrição cognitiva é esse comportamento alimentar que é observado e tem sido observado cada vez mais na população, especialmente a população de adolescentes e jovens. E isso pode conduzir, então, este comportamento pré-deglutição pode conduzir a hábitos. E dentre esses hábitos, por exemplo, a restrição alimentar. Então, existe uma confusão entre restrição cognitiva e restrição alimentar. Grande parte dos estudos e da literatura mostram a associação existente entre a restrição cognitiva, comportamentos de risco para o transtorno alimentar e o transtorno alimentar. A restrição alimentar, ela é um hábito que pode ter sido gerado por este comportamento, assim como o uso de laxantes, o uso de diuréticos, o exercício em excesso. Então, é importante a gente saber diferenciar este comportamento do hábito. Mais amplamente falando sobre essa restrição cognitiva, então, dentro da alimentação, ela é a adoção de uma posição mental que é pré-estabelecida por este indivíduo com relação a se alimentar e aos alimentos. É uma lista rígida, focada, de proibições, de obrigações e de restrições alimentares. E quando a gente fala de proibições e obrigações, a gente não está falando de quando eu estou em dieta. Este indivíduo tem isso como uma cognição. Eu tenho que me proibir desses alimentos sempre. Eu posso comer esses alimentos sempre. Estes alimentos engordam, estes alimentos emagrecem. Percebe que não se refere ao ato de ingerir o alimento, mas sim à forma como se pensa sobre a alimentação? E pode conduzir, então, a restrições alimentares severas, tá? Ou restrição de grupos alimentares, ou ainda o não comer, por uma questão de cognição. Normalmente, este comportamento visa e intenciona manutenção ou perda de peso corporal. O que os estudos trazem a respeito disso, né? Eu trouxe um estudo aqui da Nutrients, de 2018, que mostrou que utilizou-se do TFQ para verificar a associação, então, entre a restrição cognitiva, o descontrole alimentar e o comer emocional, e o índice de massa corporal de adolescentes, de meninas e adolescentes, mostrando que existe uma relação, né, significativa entre a restrição cognitiva e o aumento de índice de massa corporal, não a redução. Durante a minha pesquisa, eu encontrei diversos trabalhos que corroboram com o mesmo cenário. Tá? Então, o maior peso corporal foi relacionado à restrição cognitiva para adolescentes e a comer emocional em meninos.
em meninas adultas. Um outro artigo que utilizou a mesma ferramenta para avaliar a restrição cognitiva, verificou que, em média, existe um maior IMC associado a níveis mais elevados de restrição cognitiva e de comer emocional, mas não de descontrole alimentar. Scores de subescalas de adolescentes em obesidade apresentavam uma maior restrição cognitiva. Então, por que eu trouxe alguns desses cenários, né? É porque a restrição cognitiva, que muitas vezes vem sendo ensinada aos adolescentes e aos jovens, né? Isso serve, isso não, isso pode, isso não pode, isso engorda, isso emagrece, traça essa linha rígida, né, do estou de dieta, por favor, não insista, mas ao mesmo tempo leva esse indivíduo para um momento em que ele acha que ele cometeu um erro e não simplesmente a vida seguiu e existia aquela comida, ele precisa, então, comer tudo. O que não pode, o que está proibido, porque hoje já perdeu, tá? Hoje já saiu, já afrouxou essa restrição cognitiva e sua lista de obrigações. Isso, na verdade, está associado em estudos com a questão desta restrição cognitiva oferecer ali expectativas compensatórias, oferecendo então a esse indivíduo a liberação de contenção, quando existe por parte desse indivíduo o relato de perda de controle ou não aguentar a tentação, seguida de uma promessa de contenção, para equilibrar o impacto então dessa dieta que foi pré-estabelecida. Só que em diversos estudos, na grande maioria deles, isso já é uma evidência científica, portanto, porque existe um corpo robusto de estudos que apontam para a mesma direção. A restrição cognitiva implica em um aumento sustentado e não temporário da restrição calórica, da ingestão calórica, perdão. E aí também pode estar associado a outras questões, como, por exemplo, a sensação de culpa ao comer e associar a comida de forma bastante definitiva à culpa. E nesse caso, eu trago aqui um estudo que eu acho bem interessante, e a gente podia ter uma aula só sobre essa questão da culpa e da alimentação. Pesquisadores buscaram 249 indivíduos para questionar a respeito do bolo de festa, o que eles sentiam, né, qual era a sensação que eles tinham a respeito de um bolo de festa, de um bolo de chocolate, na verdade. E 27% dos indivíduos relataram sentir culpa. Associavam, então, o bolo de chocolate à culpa. 73% deles, ainda bem, associavam o bolo de chocolate à festa. O interessante é que esses indivíduos, esses 294 indivíduos, foram acompanhados, né, foram reacessados 18 anos depois, e foi feita uma avaliação, então, do peso desses indivíduos, do peso corporal desses indivíduos. O grupo que associou o bolo de festa à culpa ganhou, em média, ao longo de 18 anos, 1,250 kg. O grupo que associou à festa perdeu, em média, quase meio quilo. Então, embora, né, seja apenas um estudo que eu trago aqui, cabe a nós pensarmos o que está envolvido nesta emoção, nesta sensação de culpa ao se alimentar, o quanto ela pode ser realmente benéfica em qualquer processo relacionado à perda de peso. Mas enquanto isso, no mundo fora do PubMed, quando alguém digita emagrecer, e grande parte dos adolescentes que não precisam emagrecer o fazem, por uma questão de insatisfação corporal, encontram diversas formas de estipular restrições severas, né, que muitas vezes podem também conduzir a uma restrição cognitiva definitiva, né, com práticas que nós sabemos, enquanto profissionais, que não são práticas saudáveis. Emagrecer 10 quilos em 2 dias, emagrecer urgente 10 quilos, são pesquisas relacionadas, sugeridas, quando o indivíduo coloca no Google a palavra emagrecer. Em 2010, a maior parte dos entrevistados de uma pesquisa respondeu que buscava informação a respeito de alimentação, saúde, dieta na televisão. E 19% deles buscavam pela internet. 20% apenas consultavam médicos ou nutricionistas. Em 2018, estes dados foram alterados, pouco antes da pandemia. Tá? A internet se tornou a principal fonte de informação, com 40% da participação. A televisão caiu para 24%, mas impressionantemente, embora
nós tenhamos aí muitos médicos, muitos nutricionistas falando sobre alimentação, saúde, bem-estar. Médicos e nutricionistas perderam 2% desta população. Pode ser também pelo fato de que muitos destes médicos e nutricionistas também estão nas redes. E é aqui que eu faço um alerta. O que nós colocamos hoje nas redes, tá? Existe um levantamento que mostra o Brasil como o terceiro país do mundo que mais usa as redes sociais. E dentre as pessoas que mais usam a rede social no Brasil estão justamente adolescentes e jovens, tá? Entre 16 e 24 anos. Quando a gente busca um estudo que tente identificar, dentre essa população de jovens no Brasil, qual é a prevalência de insatisfação corporal, eu trago aqui esse gráfico para que vocês observem, eu coloquei uma bolinha azul nos estudos nacionais. Neste eixo horizontal, eu tenho o percentual de jovens e adolescentes que estão insatisfeitos com a sua imagem. Os estudos nacionais mostram, todos eles, essa prevalência acima de 50%. Mais de 50% dos jovens estão insatisfeitos com sua imagem corporal. E seria importante que esses jovens, por conta dessa insatisfação, né, buscassem ajuda profissional, para entender de onde vem a insatisfação, se é realmente algo relacionado ao que comem ou não. Mas a verdade é que a grande maioria desses jovens busca na internet informações. E essa insatisfação corporal está associada em diversos estudos, justamente à restrição alimentar, não à dieta. A dieta é o que a gente entrega para o nosso paciente para que ele mude um padrão alimentar, um estilo alimentar. Mas a insatisfação está associada à restrição alimentar, especificamente. E como estão as nossas redes, né? Se nós sabemos que 40% das pessoas buscam a internet para se informar a respeito de uma alimentação saudável, e que grande parte dessas pessoas que ali estão são jovens e adolescentes, qual a informação nós levamos para a rede? Né? Aqui é um exemplo que eu trago da última polêmica sobre comer o arroz gelado. Né? Será que é isso que a gente está levando para a rede social? Será que a gente está ou não cuidando para que essa restrição cognitiva, que sabidamente em estudos está associada em um aumento sustentado da ingestão calórica, em um aumento de índice de massa corporal e a práticas não saudáveis para controle de peso em adolescentes e risco para transtorno? Será que, sabendo tudo isso, a gente incentiva ou desmotiva uma restrição cognitiva com a informação que nós levamos? Eu trouxe alguns exemplos das caixinhas, quando eu abro uma caixinha de perguntas aleatórias às questões que eu recebo constantemente. O que não pode faltar na dieta alcalina? Rô, acha legal para a saúde comer mel todos os dias, tipo uma colher de chá? Faço academia pesado, como alimentos bons, porém tenho compulsão alimentar. Percebam, como alimentos bons. Porque existem os maus, né? Por que tomar água 2 litros por dia e depois tomar chás diuréticos ajuda a emagrecer? Preciso emagrecer. Troquei a janta por frutas. 2, 3 porções. Está correto? Eu consigo cortar tudo de gordura e carboidrato, menos doces. O que pode me ajudar? Parar de cortar tudo de gordura e carboidrato, provavelmente. Ajudaria a comer menos doces, né? Quanto mais doce a fruta, mais ela engorda. Pão com ovo como janta é bom para emagrecer? Lembrando, pessoal, que somos profissionais da saúde e temos a obrigação também de informar, levar informação de saúde à população. E que isso é importante, né? Nesse caso, também que saibamos para qual população levamos a informação. Qual é a possibilidade de uma dieta dos brasileiros, tá? O que eles podem acessar como comida. Já tentei adicionar chia com limão, como ela me disse, mas não consigo e não gosto. Tento mais. Isso não seria aqui, tá? Um processo bem exemplificador de como as pessoas estão entendendo a restrição cognitiva, de como nós estamos levando a nossa mensagem enquanto profissionais da saúde e do quanto isso tudo pode contribuir com práticas não saudáveis em pessoas vulneráveis, né? Adolescentes, que grande parte deles apresenta alguma insatisfação corporal, mas mais de 50% deles está completamente insatisfeito com sua imagem e forma corporal. Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje.